Olá, povo de Deus, a graça e a paz, Shalom Adonai, a graça seja convosco, se sinta cumprimentado por mim neste dia, da maneira que você mais apreciar, que é o pastor Paulo Nogueira, pela misericórdia do Eterno, porque só Ele para fazer essas coisas. Realmente, estamos aqui no segundo vídeo deste projeto, desta série de vídeos que estamos fazendo relacionada a curiosidades bíblicas. As curiosidades bíblicas são aqueles textos na qual nós lemos na Escritura Sagrada e às vezes ou interpretamos errado ou passamos direto por ele porque nós não queremos nos aprofundar na questão e também na situação. E outras pessoas ainda que se aventuram e acabam pregando o texto, mas com uma conotação fora do contexto, né? Como diz alguns teólogos aqui na nossa nação. Eu quero trazer um texto hoje, uma curiosidade bíblica especial. Eu até estou aqui com algum material para servir de base, para que eu possa então elucidar a ti, meu irmão, minha irmã, mas eu peço a você, independentemente de onde você esteja vendo este vídeo, se é pelo Facebook, se é pelo Instagram, se for pelo YouTube primordialmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, se você está na rádio web da Igreja Evangélica Prostrada Teus Pés, né? Acesse o nosso link, compartilhe o nosso link, vamos ajudar que esse conteúdo chegue, né, na quantidade maior de pessoas possíveis, tá ok? Só um segundinho, eu estou gravando este vídeo daqui do escritório, tá bom? Eu só vou tirar o som justamente aqui da nossa notificação aqui, que vai chegando, né, aqui o WhatsApp. Então nós vamos aqui eliminar o som do WhatsApp para ficar melhor, tá bom? Então vamos lá, este é o segundo vídeo, né, desta série agora, que nós estamos tratando curiosidades bíblicas, e eu sei que hoje vai ser um tema e é um vídeo bastante especial. E eu quero que você leia comigo, se você tiver uma Bíblia aí no smartphone, ou apenas me acompanhe a leitura no texto que está aqui. Eu vou ler, estou com a Bíblia aqui na minha frente, tá bom, pessoal? É 1 Samuel, capítulo número 16, verso número 14. 1 Samuel 16, verso 14. Está escrito da seguinte forma e da seguinte maneira: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte de Deus. Vou repetir, hein? E o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, se retirou de Saul e o assombrava, então ele passou a ser assombrado por um espírito mau. E esse espírito mau vinha da parte do Senhor, assim o texto está escrito. Pastor, o que tem de curiosidade neste texto? Isso aqui tem uma curiosidade espetacular, algo fantástico, porque o texto está dizendo que o Espírito do Senhor se afastou, né, saiu de Saul, obviamente por tudo aquilo que Saul estava realizando, que desagradara a Deus, obviamente, e então diz que ele começa a ser assombrado, e esse assombro vem por parte de um espírito mau. E esse espírito mau, o texto deixa bem claro que fala que ele é da parte do Senhor, ou seja, o Senhor tem um espírito mau que assombra, que perturba as pessoas. E aí algumas pessoas até de forma maldosa e outras até não, até de forma inocente, ok? Tomando parte nesta passagem das Escrituras, onde é dito, né, do espírito mau da parte do Senhor, né, o espírito mau que perturbava o Senhor, afirma que Deus, ele também é o criador do mal. E obviamente, se a gente ler o texto desta maneira, fica claro que Deus é o criador do mal, porque tem um espírito mau da parte de Deus que sai para poder perturbar alguém. Então é óbvio dizer que então Deus é o criador do mal, ok?
Só que quando nós paramos e analisamos o texto, como por exemplo o capítulo 1 de Tiago, verso 17, onde que diz que tudo que é bom procede de Deus. Então, se tudo que é bom procede de Deus, Tiago, capítulo 1, verso número 17, estou com o texto aqui na frente para eu poder embasar-me. Então, se tudo que é bom tem procedência da parte de Deus, logo, 1 Samuel 16, 14, está afirmando que o espírito mal da parte do Senhor, né, vem para perturbar Saul. Então, cria-se uma aparente contradição entre os dois textos, né? E aí nós observamos que um dos dois tem que estar errado, porque não pode, a própria Bíblia Sagrada diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, né? Então não tem como Deus ele ter o espírito mal da sua parte, né? Ou seja, Deus é mal, criador do mal, e também as coisas boas vêm deste mesmo Deus. Então, essa aparente contradição é uma grande curiosidade bíblica, e nós precisamos pegar a luz da palavra de Deus, ok? Eu estou apontando aqui porque eu estou com a Bíblia aqui na frente, ok? Nós precisamos pegar a palavra de Deus e responder, né? Que em primeiro lugar, né? Para respondermos essa pergunta, é importante analisarmos o texto, né? Analisarmos a situação culturalmente, né? Como que isso poderia acontecer, como as pessoas da época escutaram, né, essa questão toda, para que nós possamos então chegar, né, numa situação para tirar essa indagação, porque a Bíblia ensina muito, muito acerca do caráter de Deus. Então, nós vamos ver aqui, né, a questão de Tiago 1,17, né, que Deus não é o autor do mal. Essa que é a verdade, né? Ele é bom. E como que a gente pode responder, então, essa questão toda, né? Deus é benigno ou Deus não é benigno? O que quer dizer esse espírito mal da parte, né, do Senhor? Da onde veio esse espírito? Se a gente for tomar esse texto de forma literal é você entender da forma que está escrito, ok? Se a gente for tomar isso de forma literal, nós vamos cair, nós vamos criar uma contradição aí, insuperável do ponto de vista bíblico e também teológico. Por quê? Se eu entendo que Deus tem um espírito que sai dele e esse espírito é mau, obviamente, se ele é mau e está saindo de Deus, Deus também é mau. Então eu estou criando ali uma doutrina muito, mas muito mesmo complicada para poder, né, nós termos isso como base na nossa vida cristã. Porque, eu repito, eu vou usar apenas esse texto de Tiago 1,17 por enquanto, que fala que todas as coisas que são boas procedem de Deus. Então pode vir uma coisa boa e uma coisa má da mesma pessoa, né, da mesma fonte. A Bíblia Sagrada nos diz, aí nós vamos pegar um pouquinho nesse texto, que eu anotei alguns textos aqui, que fala acerca do caráter de Deus, né? A Bíblia nos ensina que ele é santo. Está lá em Isaías, capítulo 6, verso 3, em 1 Pedro 1, 15 e 16. Ele é bom e benigno. Salmos, né, 73, 1. Salmos 136, verso 1 também. E ele é amor, como está lá em 1 João, capítulo 4, verso 8. Então nós estamos vendo aqui algumas questões importantes do caráter divino, né, do caráter de Deus, daquilo que Deus ele é, né? Que Deus é bondoso, que Deus ele é divino, que todas as coisas boas procedem da parte dele. Então, como que nós podemos, então, aqui, deixa eu segurar a Bíblia melhor aqui para não cair, deixei a tela de pé aqui para não ter problema. Então, como que nós podemos encarar tudo isso? Como que nós podemos explicar essa questão, né, de 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, sobre esta questão do espírito mal vindo da parte de Deus? Então, quando a gente coloca à luz de algumas técnicas, ferramentas teológicas, primordialmente, né, a hermenêutica, devemos tomar as palavras como sentido usual e comum da época, né, e não no sentido
é literal. Porque no sentido literal nós temos diversos textos, eu mostrei alguns para você, mostrando a bondade de Deus, o que vem da parte de Deus. Logo, então, nós conseguimos entender que quando o texto está dizendo do espírito mau da parte de Deus que assombrava Saul, está dizendo que até os demônios, obrigatoriamente, ok, eles obedecem a Deus. Eles obedecem a Deus. E esse espírito, ele não vem da parte de Deus, ele foi autorizado por Deus. É completamente diferente, ok? Se você tomar o sentido literal da palavra, parece que esse espírito procede de Deus. Mas esse espírito mau que o texto diz da parte de Deus, ele é o quê? Ele tem a autorização de Deus, ele tem a autoridade de Deus para poder agir na vida de Saul. Mas não que aquele espírito tem proveniência em Deus, porque o espírito é mau, e obviamente se ele tivesse proveniência da própria parte de Deus, deixa-nos claro que esse Deus também é mau. E se Deus é mau, ele não pode ser bom. Ok? Isso aí é contido sine qua non, condição indispensável. Se Deus ele é mau, ele não pode ser bom. Se Deus é de todo bom, porque ele é mau. Então nós mostramos alguns textos que falam sobre o caráter de Deus, que o caráter de Deus é um caráter, né, de bondade, né, todas as coisas boas procedem de Deus e não as coisas más. Mas o texto está escrito que o Espírito do Senhor sai de Saul e agora ele começa a ser assombrado, perturbado por um espírito mau da parte de Deus. Agora, quando você entende da maneira figurada e correta, utilizando a ferramenta da hermenêutica, você consegue compreender, né, e até colocar no texto da seguinte maneira: o Espírito Santo de Deus que deixou Saul, obviamente até por sua desobediência, nós vamos entrar aqui no porquê que o Espírito Santo de Deus deixou Saul, mas agora um espírito mau, tendo autorização de Deus. Porque lembra, Davi não tocou em Saul porque falou que ungiu foi Deus, só Deus que pode fazer alguma coisa. Então até os demônios pediram, o espírito mau pediu autorização para Deus e recebeu essa autorização para que ele pudesse perturbar Saul. Mas não que esse espírito vinha de Deus, ok? Essa é uma grande curiosidade, porque muitas pessoas apregoam justamente, né, alguns de forma maldosa e outros até por ignorância, que Deus tem um espírito mau, e prova através aí de 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 14, só que Deus não tem um espírito mau. Deus permitiu que esse espírito mau pudesse perturbar Saul, até como consequência, né, espiritual daquilo que Saul estava acometendo, tá bom, meus queridos? Eu espero que você tenha entendido, compreendido. Assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes, leia o texto que nós colocamos aqui em pauta para que você tenha como exemplo. Este é o projeto da Igreja Evangélica Prostrada a Teus Pés, projeto chamado Curiosidades Bíblicas, ou seja, então Deus tem um espírito mau? Não, Deus não tem um espírito mau. Deus permitiu que o espírito mau pudesse então perturbar Saul, assim que Deus retirou o espírito dele, o Espírito Santo saiu de Saul por conta da sua desobediência, tá bom, meus queridos? Então não tem esse negócio que Deus é mau, porque ele tem um espírito da parte de Deus que perturba as pessoas. Não, esse espírito não vem de Deus, ele recebeu autorização de Deus, tá bom? Fica aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.